Olá, pessoas lindas e maravilhosas! Então, nós vamos resolver um exercício no qual nós vamos aplicar a EPI ao craqueamento térmico do etano. Então, nós temos o etano, que nós vamos decompô-lo e nós vamos produzir etileno, metano e hidrogênio, que supostamente acontece segundo essa sequência, que foi sugerida. E essa sequência, então, nós temos as três principais etapas: iniciação, propagação e terminação. A característica desse exercício, então, que nós temos a formação de mais de um intermediário ativo. Então, na iniciação, nós temos, a partir do etano, nós estamos formando o CH3 asterístico. Então, é o nosso primeiro intermediário ativo. Na etapa de propagação, nós vamos ter esse CH3 se chocando com o nosso etano, vai produzir o metano, que é o nosso primeiro produto, mas nós vamos ter então, nessa etapa de propagação de cadeia, então a formação de um segundo intermediário ativo, que vai ser o C2H5 asterístico. Esse C2H5 vai se decompor e vai produzir também o terceiro intermediário ativo, o H+. Esse H+, ele vai se chocar novamente com o etano e nós vamos produzir novamente aqui o nosso intermediário ativo que a gente já tinha proposto na equação 1, na equação 2, aliás. Então, nós temos como produtos o metano, o etileno e o hidrogênio, certo? A etapa de terminação, então, é quando nós finalizamos e nós temos que o nosso C2H5 vai formar C4H10, certo? A grande diferença desse exercício é que ele nos forneceu algumas leis de velocidade, certo? Então, para cada uma das equações, ele já me forneceu um R, estão vendo? Epa, que reto! Já me forneceu um R. Então, quando ele me forneceu aqui o R da equação 1 do C2H6, mas eu vou escrever a minha EPI em função de quem? Eu vou escrever a minha EPI em função do meu intermediário ativo, que vai ser o meu CH3 asterístico. Então, nós vamos usar aquela regrinha, lembra? Menos RA sobre A igual RB sobre menos B, RC sobre C, RD sobre D. Ou seja, leis de velocidades divididos pelos seus coeficientes estequiométricos, negativo para os reagentes e positivos para os produtos, para que a gente possa relacionar e escrever, então, o R do CH3. Aqui, nós vamos escrever, nós temos CH3 e nós temos C2H5. Então, a gente vai usar também essa relação para escrever o R do CH3, o R do C2H5 e assim por diante de todas as etapas, certo? Então, nós vamos usar essa propriedade que é... Opa, meu Deus, que reto! Nós vamos usar essa propriedade que é muito importante para que a gente possa escrever os R's, as taxas, equações da taxa, em termos dos nossos intermediários ativos em cada uma das etapas, em cada um dos passos, para depois que a gente possa juntar todo mundo e aplicar a EPI e determinar então quem são, qual é a concentração dos intermediários ativos em termos de unidades medidas. Vamos lá então? O que ele nos pede, então, é que a gente deduza a EPI a partir da lei de velocidade para a formação do etileno. Então, aqui eu tenho o etileno, é o meu R... Nossa, gente, é o meu R3. Então, eu tenho essa equaçãozinha aqui, que é a equação que descreve o meu etileno. Então, o que eu vou determinar? Eu vou determinar C2H5 asterístico, para que eu possa determinar, substituir aqui dentro, e determinar quem é o R do C2H4. O etileno, ele só participa da nossa etapa 3, tá vendo? Então, o etileno está aqui. Então, ele só vai participar da etapa 3, então eu já tenho que o meu etileno, ele vai ser C2H4, K3, vezes C2H5 asterístico, certo? Grande problema que eu não conheço quem é C2H5 asterístico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever as minhas leis de velocidade em termos desse camaradinho aqui, em termos desse intermediário ativo, para que eu possa aplicar EPI desse camaradinho. Vamos lá, então? Nós vamos analisar quem é C2H5. Tem o C2H5 na etapa 1? Não tem. Então, ok.
Tenho C2H5 na etapa 2? Tenho C2H5 na etapa 2. Mas eu tenho escrito a minha equação em termos de quem? De C2H6. Então, R do C2H6. C2H6 é reagente, então é menos 1, né? Porque aqui é 1, menos 1, igual R2, né, da etapa 2, do C2H5 asterístico dividido por 1, porque ele é produto, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar quem é R2, certo? Então, R2C2H5 asterístico vai ser quem? Vai ser menos R2 do C2H6. Perfeito? Então, eu tenho aqui quem é esse camarada. Então, meu R2C2H5 asterístico vai ser negativo com negativo positivo, mais K2CH3 asterístico vezes C2H6, certo? Viram o que eu fiz então? Eu peguei, escrevi, fiz a minha relação dos meus R's, certo? Dos meus R's, dos meus coeficientes estequiométricos, para que eu pudesse escrever essa minha equação, que é dada em termos de C2H6, eu transformasse ela em termos do meu intermediário ativo, C2H5 asterístico, certo? Por quê? Porque é ele que eu vou utilizar para fazer a minha EP. Então, da mesma maneira que nós fizemos essa relação aqui para a etapa 2, né, como nós fizemos aqui na etapa 2, na linha 2, vocês vão fazer também, ó, nós temos aqui o C2H5 na etapa 3, então vocês vão fazer para o 3, vocês vão fazer para o 4 também. E para o 5 também. Então, para todas as etapas, nós vamos fazer essa relação e vocês vão encontrar quem é o R de cada uma das etapas, que vai ficar assim. Nós vamos aplicar a EP nessa equação, então nós vamos pegar essa equação de cima e vamos igualar a zero. O grande problema agora de eu aplicar a EP na minha equação, né, nessa minha última equação do C2H5 e isolar o meu C2H5, que eu tenho o C2H5 aqui e o C2H5 asterístico aqui. O grande problema dele, vejam bem, é que nessa equação nós temos alguns intermediários ativos. Nós temos o intermediário ativo CH3 asterístico e o intermediário ativo H asterístico. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos determinar quem são. Então, nós vamos repetir todo esse processo que nós fizemos para o etileno, nós vamos repetir para o CH3, nós vamos repetir para o hidrogênio. E depois que a gente obter esses dois parâmetros em termos de unidades medidas de concentração e de constante, nós vamos substituir quem é o CH3 asterístico aqui, quem é o H asterístico aqui também, e nós vamos isolar o C2H5 asterístico e depois, posteriormente, substituir na nossa lei de formação do etano, aqui na minha equação 1, certo? Trabalho braçal. Então, agora, segundo passo, nós vamos determinar quem é o CH3 asterístico. Para determinarmos o CH3 asterístico, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para o C2H5 asterístico no início. Então, nós vamos ver onde, né, quais são as equações onde o CH3 participa. Ele participa da reação 1, da reação 2, na reação 3 ele não participa, na reação 4 ele não participa. Então, nós vamos fazer a relação entre os R's. Então, vai ser R1 do CH3. Opa, vamos fazer de outra cor aqui para seguir o padrão. Então, vai ser R1 do CH3 asterístico dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. É 2. Positivo ou negativo? Positivo, porque ele está sendo formado, que vai ser igual R1, né, do C2H6 dividido por menos 1, porque ele está sendo consumido. Dessa maneira, né, vou isolar o R1 do CH3, vai ficar R1 do CH3 asterístico, vai ficar menos 2 vezes o R1 CH2, C2, perdoe.
Achei estranho mesmo, achei estranho. C2H6. Dessa maneira, R1 do CH3 asterístico vai ser menos com menos positivo. Vai ficar 2 vezes, vai ficar 2, né? 2 vezes K1C2H6. Vocês vão fazer a mesma coisa para a equação 2 e vão perceber que R2 do CH3 vai ser igual a positivo R2 do CH6. Então, né, nós vamos ter aqui R2 do CH3 asterístico, vai ser a mesma coisa aqui, menos K2 do CH3 asterístico vezes C2H6. Tenho minhas duas equações e eu tenho então que o meu CH3 asterístico vai ser a somatória dessa com a somatória dessa, né? Então, será a somatória de todos os R's ou em todas as etapas onde o CH3 participa. Que nós vamos ter 2 K1 C2H6 menos K2 CH3 asterístico vezes C2H6. Deixa eu só dar uma conferida. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar EP, certo? Quando vocês estiverem resolvendo os exercícios, vocês expliquem por que vocês estão aplicando EP e quais as considerações para que possamos aplicar a EP, certo? Então, nós vamos dizer que 0, né? Nossa equação da taxa do CH3 asterístico vai ser igual a 0 e vai, né? Vou copiar o restante aqui. K2 CH3 asterístico vezes C2H6. O que eu vou fazer? Vocês vão isolar o CH3, certo? Isolando o CH3, nós vamos ter CH3 asterístico 2K1 sobre K2. Gente, escrevemos então a equação do CH3 apenas em unidades medidas, né? Que são as minhas concentrações. Então, eu posso, né, substituir depois aqui o CH3. Mas eu também tenho essa incógnita, eu tenho o H+. Então, nós vamos fazer novamente o que nós fizemos para o CH3 para o H+. H+ vai participar onde? Vai participar da terceira e da quarta equações, né? Só da terceira e da quarta, é isso? Isso, só da terceira e da quarta. Vamos fazer a relação dos R's, depois nós vamos somar os dois R's, né, da terceira e da quarta etapa, vamos aplicar a EP e nós vamos obter o valor do nosso H+, que vai ficar. Escrevendo a equação do RH asterístico, aplicando a EP e isolando o nosso H+, nós vamos ter a equação 4. Agora, nós obtemos, né, o H+, mas ele está em C2H5 asterístico. Beleza, sem problemas, porque nós vamos substituir na equação do C2H5. Então, nós vamos pegar tanto a equação 4, a equação 3 e nós vamos substituir dentro da equação 2, certo? E vamos isolar o C2H5 asterístico, certo? Isolando, então, nós vamos chegar na seguinte expressão. Vamos rearranjar o termo, vamos, né, cortar quem são os camaradas aqui, ó, K2 corta com K2, aqui K4 corta com K4, então aqui nós temos a expressão. Agora, vejam bem, apenas na minha expressão de intermediário ativo, eu tenho o C2H5 asterístico. Eu não tenho mais, eu eliminei o meu H+, e o meu CH3. Então, independente de quantos intermediários ativos vocês tenham, o objetivo de vocês é sempre escrever a equação, né? Vocês têm aqui a equação da formação do etileno,
Essa equação vocês vão verificar qual intermediário ativo que vocês precisam, nesse caso foi o C2H5 asterístico. Vocês vão escrever os R's para ele, vão aplicar a EP, e quando vocês aplicarem a EP, vocês vão verificar que pode ser que haja outros intermediários ativos na sua expressão. Então, seu objetivo vai ser determinar os outros intermediários ativos para que eles fiquem apenas em concentrações medidas ou no intermediário ativo que você está aplicando a EP originalmente, que no caso é o C2H5, que foi o caso aqui do H+. Não tem problema que o H+ tenha o C2H5, porque eu vou pegar essas duas expressões, tanto o H+ como o CH3, e vou substituir na equação original, a primeira que eu estou aplicando a EP, certo? Vou pegar, quando eu substituir, vou isolar, então vai ficar todo mundo apenas em C2H5 asterístico, e vou isolá-la para que eu possa, depois que a expressão em unidades medidas, substituir lá dentro da equação da formação do etano, certo? Então, vamos lá. Isolando o C2H5 asterístico, encontrei, então, quem são, né? Quem é a expressão do meu C2H5 asterístico apenas em unidades medidas. Então, agora eu tenho a minha equação 5 e vou voltar e substituir na minha equação de formação do etileno. Olha, lindo e maravilhoso. Chegamos então à nossa expressão final, que descreve a nossa lei de velocidade de formação do C2H4 em termos de unidades apenas medidas. Não temos mais intermediários ativos, certo? Muito obrigada e tchau, tchau!